Graça e paz, meu amado, minha amada. Santos que aceitam a correção do Senhor. A palavra de Deus diz assim, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus nos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Glórias a Deus! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus amados, todos nós recebemos, desde a infância, instrução e correção dos nossos pais. Não é assim? Medidas essas que serviram para formar a nossa personalidade, o nosso caráter e até mesmo para nos manter vivos neste mundo hostil. Afinal, é função dos pais educar e conduzir os filhos. E por tudo isso, hoje somos gratos a eles e os respeitamos e os reverenciamos como responsáveis pelo que hoje somos. Ninguém gosta de receber correção, nem mesmo a criança, que ainda que impotente para reagir de outra forma, chora. Algumas até se rebelam, gerando más correções. Mas com isso tudo, aprendem. E ao final, um dia, compreendem a utilidade e a importância dessa prática, a ponto de, a exemplo dos seus pais, adotarem medidas semelhantes para a educação dos seus filhos. Ora, naquela época, sendo crianças, não tínhamos compreensão da vida, do mundo e do que se passava no nosso entorno. Mas hoje, como adultos, temos que compreender que a disciplina é um ato de amor. Tanto dos nossos pais seculares, quanto do nosso Pai celestial. Quantas vezes, irmãos, não nos rebelamos contra Deus por não atender nossas orações, por não dar resposta ao que desejaríamos, ou até mesmo por nos colocar, quando erramos, temporariamente num deserto, para sofrermos disciplina, correção e açoite. E mais tarde, meus amados, descobrimos que Deus adotou a melhor solução e que nós é que estávamos equivocados. E muitas vezes, meus amados, nem pedimos perdão ao Senhor e nem agradecemos a Ele por haver aplicado com sabedoria a melhor alternativa para o nosso caso. A criança, quando disciplinada, chora, mas não tendo outra alternativa, aceita. É assim que temos que ser nós também. Afinal, Deus requer que nós nasçamos de novo e sejamos como uma criança. Em bem da verdade, nós tampouco temos outra alternativa, meus irmãos, se não aceitar o que vier de Deus, confiando sempre que Ele tem o melhor para nós. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: E traziam-lhe meninos para que lhes tocassem, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai os meninos vir a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino,
de maneira nenhuma entrará nele. Meus amados, de maneira nenhuma significa de maneira nenhuma. Não importa, irmãos, o que façamos. Confiar em Deus significa confiar na sua palavra, nas suas promessas e nos seus propósitos. Deus nos criou, meus amados, num ato de amor. Um amor que nós não conseguimos compreender plenamente. Um amor infinito que permanece até a eternidade. E a disciplina, correção e açoite de Deus são uma prova do amor dele para conosco. Vocês querem ver? Provérbios 3, capítulo 11. Deus diz assim: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te noje de sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Meus amados, Deus afirma ainda que o que não disciplina um filho e não o castiga nas horas necessárias, na verdade o odeia. E Deus nos corrige, disciplina e açoita, porque somos seus filhos, e Ele espera sempre o melhor de nós, porque Ele tem sempre o melhor para nós. Provérbios 13, capítulo 24, versículo 24, diz assim: o que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. Depois, em Provérbios 22, capítulo 15, Deus diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Meus amados, se você tem um filho, você tem a obrigação de ensiná-lo e discipliná-lo. É a ordem do mesmo Deus que nos ensina e nos corrige. O amor que Ele tem para conosco, seus filhos, é infinitamente maior que o amor que nós temos para com os nossos filhos. E Ele espera que nós cumpramos com as nossas obrigações. Fustigar a criança com vara não significa espancar ou praticar qualquer ato de violência, meu irmão, mas apenas quebrar uma postura, uma conduta, para gerar um redirecionamento de atitude. E quando usamos da sabedoria de Deus, alegramos o coração dele. Vocês querem ver? Provérbios 23, versículo 12, diz assim: aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos à palavra do conhecimento. Não retires da disciplina da criança, pois se a fustigares com vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Sim, o meu próprio. Meus amados, o Senhor é o nosso Pai e é um Deus justo. Quando Ele nos aplica correção, meus amados, é porque nós precisamos de correção. Não questionemos ao Senhor. Deuteronômio 8, versículo 5 diz assim: saibam, pois, em seu coração que, assim como o homem disciplina a seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Normalmente, meus amados, as pessoas não gostam de receber repreensão. Mas Deus ensina que os sábios fazem bom uso de toda a lição que recebem, seja dos pais, seja dos seus superiores, ou seja de Deus. Provérbios, capítulo 9, versículo 6, Deus diz assim: deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor toma afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele aumentará em doutrina. Meus amados, compreendamos que Deus, quando nos corrige e disciplina, está nos encaminhando para a santidade, aquela com que devemos de entrar na vida eterna. Deus nos corrige para que não sejamos condenados pelos nossos erros como as pessoas do mundo. Ele nos ama e não nos considera como ímpios. Quem almeja a vida eterna com Jesus tem que aceitar toda a correção de Deus. Primeira carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 31, diz assim: porque
Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Toda repreensão de Deus é um ato de amor e tem um objetivo: que melhoremos, que nos arrependamos e abandonemos as práticas pecaminosas e nos aproximemos mais dele. O pecado não entra no céu, mas nós sim entraremos. Os que forem santificados e assim se mantiverem no centro da vontade de Deus. Apocalipse 3:19 diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deus nos disciplina, meus amados, e visita as nossas transgressões com a vara, mas não retira de nós totalmente a sua benignidade, e nem quebra as suas promessas feitas a nós. Deus é santo e moralmente perfeito. Ele é integralmente fiel aos seus propósitos, às suas palavras e às suas promessas. Glórias a Deus. Livro de Salmos, capítulo 89, versículo 30, a palavra diz assim. Palavra de Deus, né? Se os seus filhos deixarem a minha lei e não agradarem, se os seus filhos deixarem minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade, não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Glórias a Deus. Meus amados, Deus nos corrige também através da sua palavra. Precisamos ler sempre a Bíblia, orar e buscar entendimento com o Espírito Santo e com as pessoas mais experientes da nossa congregação. Deus nos deixou as Escrituras Sagradas para usarmos, para nos ensinar e para nos corrigir. Habitue-se a fazer uso regularmente da palavra de Deus. Deixemos de lado a nossa sabedoria, meus amados, e usemos a sabedoria dele. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Meus amados, eu quero lhes dar um testemunho da minha fé em Jesus. Eu mesmo, estou atravessando um deserto, passando por grandes provações, já há muitos anos. As pessoas me veem e pensam que estou vivendo no mar de rosas, mas não conseguem imaginar o que eu tenho passado. Mas glórias a Deus por isso. Eu sei e creio e confio que Deus está me transformando dia após dia numa pessoa melhor. E que Ele tem solução para todos os problemas que eu estou enfrentando. E que no dia certo, tudo vai se terminar. Afinal, Ele nunca abandona um justo. E jamais falhou para comigo. Meus amados, o homem sábio espiritual é capaz de fazer assim, testificar da sua fé, mesmo quando estiver sofrendo correções. Essa é a fé que agrada ao Senhor. Normalmente, as pessoas só dão testemunho de vitória depois do problema superado. E poucos são os irmãos que fazem assim, como eu acabei de fazer. Dando testemunho de fé durante as dificuldades, em meio às lutas e provações, confirmando depois a vitória recebida. E eu vou poder confirmar a minha vitória, meus amados. Não tenho a menor dúvida, eu confio no meu Deus. Eu sei em quem tenho crido. Lembre-se, irmãos, depois da disciplina, da correção e do açoite, é que vem a graça e a paz do Senhor. E depois do deserto, meu amado, é que vem a terra prometida. Glórias a Deus. Meu amado, fique na fé durante as provações. E o tempo todo, meus amados, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.